Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar a criação da loja virtual usando o Blazor WebAssembly. A nossa aplicação atual, eu vou mostrar aqui a nossa aplicação em execução. Então, atualmente, nós temos aqui um item de menu no menu lateral da aplicação, produtos, que quando eu seleciono, ele me exibe aqui os produtos divididos por categoria na mesma página. Então eu estou exibindo numa única página todos os produtos divididos aqui por categoria. O que nós vamos implementar nesta semana? Nós vamos implementar o seguinte: nós vamos exibir os nomes das categorias com os ícones como itens no menu lateral da nossa aplicação. E quando um item de menu relacionado a essa categoria for selecionado, clicando aqui em beleza, móveis, eletrônicos ou calçado, nós vamos exibir os produtos relacionados à categoria na página. Então eu vou ter somente uma página com os produtos relacionados às categorias que forem selecionadas aqui no menu lateral. Então eu vou ter uma navegação por categorias de produtos, filtrando os produtos por categoria. Para fazer isso, o roteiro básico vai ser o seguinte: no projeto API, nós vamos implementar no repositório de produtos o método getCategorias, vai retornar uma lista de categorias, e o método getItens por categoria, que vai me retornar os produtos por uma categoria selecionada usando o ID. A seguir, nós vamos criar os endpoints com o mesmo nome no controlador produtos controle para permitir que os clientes acessem essas informações consumindo a API. Aí no projeto web, nós vamos implementar o serviço para acessar esses endpoints, definindo aqui os métodos getCategorias e getItens por categoria. Eu estou usando o mesmo nome. E aí nós vamos criar dois componentes. Um componente, produtos categoria nave menu.razor, que vai exibir os nomes das categorias e os ícones no menu lateral da aplicação. Então eu vou aplicar um estilo aqui usando o mesmo conteúdo que o componente nave-menu.razor.css usa. E o outro componente, produtos por categoria.razor, vai selecionar os produtos para uma categoria que for acionada no menu lateral, usando o ID da categoria, e vai filtrar os produtos por aquela categoria. Então aqui, para exibir os ícones ao lado do nome das categorias, eu vou usar a font Awesome, que é um ícone gratuito que nós podemos utilizar. Na nossa aplicação, nós já implementamos na categoria uma propriedade que nós usamos para atribuir o nome do ícone que nós vamos usar. Eu vou abrir aqui a nossa base de dados, olha. Então eu tenho aqui, na tabela categorias, cadastrada as categorias beleza, e olha aqui a coluna Icon CSS. Eu já tenho aqui o CSS que vai me exibir o ícone da respectiva categoria. Esse CSS é um recurso da fonte Awesome. Então nós vamos ter que incluir no nosso projeto essa fonte. Então aqui eu tenho os ícones, e em produtos eu tenho os produtos e eu tenho a categoria ID. Então eu vou conseguir, pelo ID da categoria, filtrar os produtos relacionados. É assim que vai funcionar. Então, para mim poder usar essa fonte, eu vou ter que incluir um script. A forma mais fácil de fazer isso é fazer isso incluindo uma referência ao script dinâmico. Então, para fazer isso, você tem que acessar o site da fonte Awesome, como eu estou fazendo aqui. Aí você vai criar uma conta e fazer um login. E aí você vai, depois que fizer o login, poder gerar um kit. Então aqui, como eu estou logado, eu tenho o meu kit aqui. Então, se eu quiser verificar o meu kit, tá aqui, ele me dá o script. Eu vou copiar esse script e colar no arquivo index.html do projeto web. Esse arquivo fica dentro da pasta www.root. Então esse é o roteiro que nós vamos seguir. Então vamos retornar para a nossa aplicação. Eu vou parar o projeto e nós vamos começar com a API. Aqui em repositórios e em produto repositório na interface, nós já implementamos o método que retorna
os produtos por categoria. Então agora eu só vou definir mais um contrato que vai me retornar as categorias. Eu preciso primeiro retornar as categorias e depois os itens por categoria. Então o get itens por categoria já está implementado. Eu tenho que implementar get categoria. Então aqui em produto repositório eu vou acionar aqui a interface para ela implementar a interface. E ó, ele colocou aqui, ó, get categorias. Get itens por categoria, eu vou copiar e colar, colocar isso aqui embaixo, né? Para ficar... Já foi implementado na aula anterior, ele está aqui o método. Então esse método, basicamente, ele vai fazer o seguinte. Ele vai retornar uma lista das categorias. Então para fazer isso, ó, eu vou usar esse código. Ele está usando o contexto, acessa a tabela categorias e me retorna uma lista. Ó. Aqui esse método ele é assíncrono, né? Pronto. Então eu já implementei aqui no repositório os métodos que vão me retornar aqui os produtos para uma categoria selecionada pelo seu ID e uma lista de categorias, de objetos categorias. Ó, lista de produtos, lista de categoria. Então agora nós vamos no controlador, produtos controller, eu já tenho implementado aqui ó, o get itens por categoria. Então agora eu vou implementar o endpoint que eu vou chamar de get categorias. Vou colocá-lo aqui, ó. Vou definir uma rota com o mesmo nome e o método action também. Então, olha, vou definir aqui um método get, né? HTTP get, que eu estou chamando get categorias. Aqui eu vou dar um try catch. Aqui eu vou obter as categorias, acessando o meu produto repositório. Aqui, ó, categorias vai me retornar uma lista de categorias. Aí eu vou converter isso para DTO e vou retornar 200 OK e as categorias DTO. E aqui eu estou usando aqui essa mensagem de erro aqui caso ocorrer alguma exceção. Pronto, então eu já defini os endpoints para retornar os produtos por categoria e para retornar as categorias. Então primeiro eu vou acionar esse endpoint, obter as categorias, extrair o nome e exibir o ícone e o nome no menu. Depois eu vou usar esse endpoint para obter os produtos por uma categoria, passando o ID da categoria. Então aqui na API está tudo pronto. Deixa eu fechar tudo que eu fiz aqui, dar um rebuild na solution, ver se eu não tenho nenhum erro de sintaxe. Aí nós podemos continuar. Olha aqui, ó, nenhum erro. Então agora eu vou no projeto web. Então no projeto web eu vou aqui, ó, em index.html, eu vou incluir aqui, ó, o script que vai me permitir acessar a fonte OnSome. Então você não deve copiar e colar esse meu código aqui. Você tem que se logar, criar uma conta lá no site oficial, gerar o seu kit de instalação, porque eu não sei se vai funcionar esse kit na sua aplicação. Naturalmente, uma outra opção, eu vou mostrar aqui, ó, é você fazer a instalação da fonte OnSome aqui. Então, se você vir aqui, ó, no projeto web, clicar aqui, ó, selecionar Add Client-Side Library, aí você tem, ó, o provedor CDNS, aí você digita aqui, ó, Font OnSome, ó, aí ele já vai instalar para você, ó. Só que aí você é uma instalação física, você vai ter que, a sua aplicação vai estar carregando esses pacotes, né? É uma opção também. Eu vou usar a opção de acessar, vou cancelar essa instalação, não vou fazer a instalação no projeto, mas se você quiser, você pode usar essa opção. Vou usar essa opção aqui, ó. Então, com isso, agora eu vou poder usar os recursos da fonte OnSome e exibir os ícones, usando o CSS dessas fontes lá no componente Blazor. Vou salvar. Então, agora eu vou vir aqui no serviço, em eProduct Service, ó. Então, aqui eu vou ter que implementar o contrato para consumir os endpoints da API. Então, o primeiro, get categoria, vou defini-la aqui, ó. Estou usando sempre o mesmo nome. Ele vai me retornar, ó, um enumerable de categoria DTO. E o outro endpoint que eu vou consumir é o get itens por categoria, onde eu estou passando o ID da categoria, ele vai me retornar uma lista dos produtos desta categoria. Então agora eu vou fazer a implementação aqui em produtos service, na classe concreta. Vou acionar aqui o recurso do Visual Studio e vou mandar ele implementar a interface. Então ele criou aqui, ó, a assinatura dos métodos para mim. Vamos aqui em get categoria, que eu vou dar um try catch, né? Então aqui eu sempre inicio, né, usando aqui o serviço do HTTP client. Esse método ele tem que ser assíncrono e estou acessando o meu endpoint, ó, API/produtos get categorias. Aí eu vou fazer aquele tratamento padrão que eu estou fazendo em todos os métodos. Vou copiar e colar esse código aqui, né? Verifico
se foi executado com sucesso e retorno aqui, ó, a minha lista de objetos categoria DTO. Caso contrário aqui, você pode logar a exception implementando aí o seu log de auditoria. Então, com esse serviço eu vou consumir o endpoint que eu criei lá no meu projeto da minha API. Então agora eu vou fazer a implementação de getItens por categoria. Vou dar um try, vou definir aqui, ó, o meu request, esse método é assíncrono. Então, ó, API produtos categoria ID getItens por categoria. Aí eu vou fazer o tratamento, verificando aqui, né, se o meu request foi executado com sucesso, retorna a lista de produtos. Caso contrário, lanço uma exceção aqui e aqui é logar exception. Então agora eu já posso consumir os endpoints. E eu vou fazer isso nos meus componentes Blazor. Vamos dar um build na solution para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Ó, tudo ok até o momento. Então agora, olha, eu vou criar um componente onde eu vou exibir o nome das categorias e os ícones no menu lateral da aplicação. Então aqui eu vou criar esse componente na pasta Shared. Vou vir em Project, Add New Item, vou selecionar aqui, ó, Razor Component e vou chamar esse componente de Produtos Categoria Nave Menu. Então nesse componente eu vou consumir aquele endpoint. Então eu vou precisar injetar aqui uma instância do meu serviço, Product Service. Eu vou obter e vou tratar com uma lista de categorias DTO. Então eu vou definir aqui, ó, uma variável categorias DTO, que é a minha lista de categorias que eu vou obter. Vou trabalhar com a mensagem de erro também. Então eu vou tratar essa mensagem de erro. E agora eu vou sobrescrever o método onInitializeAsync, que quando esse componente for renderizado, eu vou dar um try catch aqui e vou retornar aqui as minhas categorias DTO usando o meu produto service e dando um get categorias. Ó. Esse método é assíncrono, então aqui eu vou estar retornando a minha lista de categorias. Aqui, se houver qualquer erro, eu vou exibir a mensagem de erro, né? Então aqui no código eu defini aqui os recursos que eu vou usar e quando o componente for inicializado, eu uso o meu serviço, obtenho a lista de categorias e agora eu vou definir o código de marcação aqui, né? Então geralmente eu estou usando um código recorrente aqui na inicialização. Eu verifico se a minha lista de categorias aqui é igual a null ou se a mensagem de erro for igual a null. Isso pode acontecer enquanto eu estiver carregando essa categoria, então eu estou exibindo aqui o spinner. Se a mensagem de erro for diferente de null, então houve um erro aqui, então eu vou exibir a mensagem de erro. Caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer, vou dar um for each nas minhas categorias DTO e aqui eu vou ter que fazer o seguinte, em cada item do menu, eu vou ter que criar um link, quando o usuário clicar no item de menu, eu poder invocar um componente onde eu vou exibir os produtos. Então eu vou definir um link aonde eu vou invocar esse componente. Eu não criei ele ainda. Então eu vou invocar esse componente e vou passar o ID da categoria que está sendo selecionada. E aqui eu vou definir um item de menu que vai exibir os nomes das categorias, ó, categoria nome, e ó, eu estou exibindo aqui, ó, o valor de icon CSS, que vai ser, ó, dependendo da categoria, esse valor aqui, ó, que vai exibir o ícone ao lado do nome da categoria. Então, com isso, eu já tenho pronto aqui o meu componente que vai exibir o nome da categoria com o ícone no menu lateral, tá vendo? Eu estou usando o Navilink. Então, para mim fazer isso, para mim exibir isso, eu vou ter que vir aqui no Nave Menu. Então, ó, eu não vou usar mais esse item de menu de produtos. E aqui eu vou usar o quê? Vou usar o nome do meu componente, né? Que é Produtos Categoria Nave Menu. Produtos Categoria Nave Menu. Então aqui, ó, no arquivo imports, é bom eu incluir aqui um using Blazor Shop Web e referenciar aqui a pasta pages para os meus componentes que eu for criar aqui, que vai ser esse componente produtos por categoria, poder usar os recursos do componente que eu criei aqui de produtos categoria nave menu. Então agora eu tenho tudo pronto, já estou em nave menu exibindo aqui, só vou fazer o seguinte, eu só vou criar um arquivo de estilo aqui, ó, na pasta shared, vou dar add new item, vou selecionar aqui style sheet, vou criar um arquivo de estilo com o mesmo nome do componente que eu estou criando, ó.
produtos categoria nave menu razor.css. Vou abrir o arquivo de estilo navemenu.razor.css, vou copiar esse estilo e vou aplicar esse estilo também nesse arquivo de estilo. Assim, os estilos aplicados na nave menu vão ser os mesmos aplicados aqui nesse meu componente, que vai estar exibindo os nomes das categorias como itens de menu no menu lateral da aplicação. Eu poderia otimizar isso aqui criando um arquivo de estilo para os dois componentes, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Então agora eu vou fechar todas as janelas, vou dar um build no projeto, vou limpar a solution, olha. Vou dar um rebuild no projeto, ver se não tem nenhum erro, não tenho nenhum erro. Então agora eu vou executar e nós vamos ver a exibição dos nomes das categorias como itens de menu. Então, ó, eu estou com Multiple Startup Project, vou executar e olha aqui, ó, Home, beleza, móveis, eletrônicos e calçado. Então ele veio aqui na minha tabela de categorias, carregou os nomes das categorias, carregou o estilo da fonte Ensemble, aplicou esses estilos e está exibindo o ícone aqui correspondente. Então agora, se eu clicar aqui no item de menu, como eu não implementei ainda o componente produtos por categoria, ele ainda não vai me retornar as categorias. Nós vamos fazer isso agora, ó. Observe que quando eu clico, ele me passa o ID da categoria e tenta acionar o componente produtos por categoria que nós vamos criar agora. Então eu vou parar, vou vir aqui na pasta Pages, vou selecionar aqui, vou dar Project, Add New Item, vou dar aqui ASP.NET Core, deixa eu tirar esse estilo daqui, vou vir na pasta Page, Project, Add New Item, Razor Component. Então agora eu vou criar o componente produtos por categoria. Produtos por categoria. .razor. Vou dar um add. Então aqui no código desse componente eu vou ter que definir o parâmetro, que vai ser o ID da categoria que eu vou usar para me filtrar o produto. Vou ter que injetar uma instância do meu serviço. Vou definir uma variável que vai ser a lista de produtos que eu vou retornar, a mensagem de erro e o nome da categoria que eu vou usar. Aí, como eu estou usando um parâmetro, agora eu vou sobrescrever o método onParameterSetAsync. Então, esse método ele é chamado depois que o componente é inicializado e depois que ele recebe o parâmetro. Então, aqui neste método onParameterSetAsync, eu vou dar um try-catch aqui. Aí nós vamos obter a lista de produtos por categoria, passando o ID da categoria. Esse método vai me retornar uma lista de produtos DTO. Aí o que eu vou fazer? Eu vou querer exibir também o nome da categoria. Então eu vou verificar se produtos DTO é diferente de nu e eu tiver pelo menos um produto. Aí eu localizo o primeiro produto com o mesmo ID da categoria que eu estou filtrando. Se ele for diferente do nu, eu vou obter o nome da categoria daquele produto, para me exibir no início da página. Caso ocorra algum erro aqui, ó, eu vou exibir uma mensagem de erro. Então agora aqui eu vou definir aqui o link, né, para acessar esse componente, a rota, produtos por categoria, e tem que passar o ID da categoria. Aí eu vou exibir o spinner, a mensagem de erro e aquela tratamento padrão que eu faço. Verifico se os produtos é igual a nu, a mensagem igual a nu, exibo o spinner. Se a mensagem de erro for diferente de nu, exibo o erro que ocorreu. Aí, caso contrário, eu vou exibir aqui, ó, produtos, o nome da categoria. Aí eu vou verificar se eu tenho produtos para exibir. E aí eu vou exibir, ó, os meus produtos. Eu estou usando aqui o meu componente exibir produtos, passando a lista de produtos daquela categoria. Aqui eu esqueci de fechar chaves, né? Então agora o meu componente está pronto. Então a lógica vai ser a seguinte, ó. O meu componente produtos categoria nave menu vai exibir o menu lateral, o nome da categoria, ó. Ele tem um link relacionado onde ele está chamando produtos por categoria e passando o ID da categoria. Quando eu clicar no nome da categoria, ele vai invocar esse componente, passar o ID da categoria, ele vai carregar, vai usar o meu serviço, carregar a minha lista de produtos, vai obter o nome da categoria e aqui ele vai exibir produtos, o nome da categoria, e aqui ele vai exibir os produtos relacionados com a categoria cujo o ID foi selecionado aqui. Então eu vou fechar tudo, salvar, vou dar um rebuild na solução, ver se tem algum erro. Ó, não tem nenhum erro, vamos executar e vamos ver
a implementação aqui se está funcionando. Então, ó, ele carrega os itens de menu, vamos clicar em beleza, olha aqui, ó, só os produtos de beleza, móveis, só os móveis, eletrônicos, calçados, aqui ele está exibindo somente o preço, né? Vamos corrigir isso aqui, ó. Aqui eu acho que em exibir produto, então vamos para nosso projeto aqui, ó, em exibir produtos, vamos nesse componente aqui, ó, ele está exibindo a imagem e o preço, né? Vamos exibir a descrição também, né? Então aqui, ó, vou fazer assim, ó, vou colocar um p class igual mb4 item descrição. Vamos exibir a descrição também, né? Pronto. Vamos executar novamente. Temos aqui os itens de menu, agora com a descrição corretamente carregada, tá vendo? Ó? Então tá aqui, ó, agora eu estou exibindo numa página os produtos filtrados, ó, produtos, a categoria, as categorias relacionadas com o produto que eu seleciono aqui. Se eu clicar aqui, incluir no carrinho, ó, eu continuo com a mesma funcionalidade, está tudo funcionando. Então com isso nós concluímos essas implementações nessa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.